Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Muito bom dia, queridos. Desejamos paz, saúde, alegria, prosperidade para a sua vida. E estamos aqui em mais uma manhã de fé, mais uma manhã para transmitir aqui uma reflexão, uma palavra de Deus, uma pérola de sabedoria que vai ajudar você a crescer, a se desenvolver a sua fé. Esperamos que a programação Agindo Deus Quem Impedirá, o ministério que traz a palavra, que ora pela família, esteja abençoando você. Se você tem sido abençoado, é muito bom receber informações de você. Se você puder e quiser, mande para a gente a sua mensagem através do WhatsApp. Como você está recebendo? Você está sendo edificado por aquilo que estamos ministrando aqui? Anote aí o nosso WhatsApp, 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Se você também quer acessar pela internet, tem ali a área de contato para você mandar o seu e-mail ou para você ver ali no nosso site outras informações que poderá ser importante para você, agindodeusquemimpedirá.com.br, agindodeusquemimpedirá.com.br. Seja bem-vindo ao Agir de Deus, seja bem-vindo em mais um dia de fé, mais um dia de vitória. E está comigo hoje aqui minha querida esposa, a pastora Eva, que está sempre comigo, e hoje ela está aqui no estúdio para transmitir junto comigo aqui uma palavra de fé. Bom dia, pastora. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. É muito bom estar com vocês. É muito bom saber que você se identifica com essa programação e tem sido aí uma bênção na sua vida, você que está indo ao trabalho, você que está voltando do seu trabalho e você que está aí em desenvolvimento na sua carreira profissional, familiar. É muito bom estarmos juntos com Deus para que Ele nos dê essa sabedoria para desenvolver os projetos que Ele mesmo colocou nas nossas mãos. Deus abençoe você, Deus abençoe todos nós. Muito bem, pastor, aproveitando você está aqui com a gente nesta manhã, até vamos reforçar aqui, nós estamos realizando aos domingos, neste mês, e praticamente todos os meses, mas esse mês especificamente, uma campanha especial. Domingo passado foi um mover de Deus, e vai ter o próximo domingo agora, que nós convidamos aqueles que querem e podem estar conosco no presencial, ouvir uma palavra de fé com a gente e até conversar com a gente no presencial. Tudo isso está sendo possível. Então, se você deseja, quero que você dê uma palavra sobre isso antes de nós entrarmos aqui na reflexão do dia. É muito bom estar no presencial com vocês, porque a unção é diferente, o amor de Deus que excede todo entendimento, ele se move. Então, nosso Deus é um Deus de movimento. Você está tendo aí esse privilégio, essa oportunidade de estar nos ouvindo através aí do seu celular, do seu rádio, dos meios de comunicações. Mas é muito bom também estarmos juntos no presencial, onde a unção se manifesta, a glória de Deus se manifesta, a presença de Deus que age, que opera e que toca nos corações é muito sobrenatural. E nós convidamos você que pode estar juntinho aqui no Hotel Estação Express no domingo pela manhã. Você é o nosso convidado a estar recebendo aí a palavra rema, a palavra de Deus que sara, que cura, que liberta, que renova, que restaura e que dá ânimo sim para continuar. Precisamos estar unidos nessa fé, e onde há essa unidade, o Senhor sempre ordena a bênção e a vida para sempre. É bacana isso, porque de repente você está aqui em Curitiba ou próximo aqui na região metropolitana e de repente deseja falar com a gente. Temos ali uma equipe junto com a gente ali que poderá ajudar também no atendimento individual. Se você está interessado, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, bem no centro de Curitiba, e será bem-vindo. Eu já divulguei o nosso canal aqui, no caso o site, né? Vou repetir de novo para você entrar no site, e no site tem ali o endereço certinho, agindodeusquemimpedirá.com.br. Beleza? Muito bem, gente, vamos entrar então na palavra. Estamos essa semana falando um pouco baseado no livro de Filipenses. Estamos falando um pouco ali a história do apóstolo Paulo, né?
É interessante que Paulo, quando ele escreveu Filipenses, ele escreveu justamente dentro de uma prisão romana. E Paulo, interessante que Paulo, ele expressava, né, ele expressou, né, a sua alegre confiança de que, a despeito das dificuldades da vida, Deus permanece no controle. É interessante isso, né, pastora? Porque hoje não é diferente. A gente vê tanta coisa esquisita acontecendo, né? Talvez nesses últimos 2000 anos, um tempo em que os cristãos estão sendo tão assim ridicularizados, criticados, né? Por pessoas que às vezes não têm entendimento espiritual. Então Paulo passou por isso, e mesmo diante de turbulências, perseguições, mas ele sabia que Deus estava no controle de tudo, né? Graças a Deus que o Senhor Jesus, ele não perde o controle. Você muitas vezes perde o controle, não é verdade? Nós perdemos o controle, mas Deus, ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Ele está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. E a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela está estendida para nos abençoar dia após dia. Interessante, eu vou ler agora aqui o texto de Filipenses capítulo 1, do 27 ao 30, diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Estamos lendo aqui Filipenses capítulo 1, eu li do 27 ao 30, que eu li na Nova Versão Internacional, né? Então é interessante o que ele diz aqui, justamente para que nós mantivéssemos firmes. Ele estava dizendo para aquele povo daquela época, que também serve evidentemente para nós nos dias atuais, para nós mantermos firmes a nossa fé em Cristo. Não importa o que aconteça, ele está dizendo, não importa o que está acontecendo na atualidade na sua vida, ou na nossa nação, ou na sua família, mas que você exerça a sua fé em Cristo, que você realmente permaneça na palavra de Deus, na verdade de Deus, porque a verdade sempre vai prevalecer. As verdades de Deus, elas vão prevalecer, elas prevalecem. Eu li aqui para você, eu vou repetir aqui uma outra Bíblia, ela diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. Quer dizer, em só espírito, quer dizer, a unidade, a importância dessa unidade. Nós, sempre quando ministramos a palavra, e nós temos o nosso momento da oração, e aqui pelo rádio, pela internet, quando ministramos a palavra, temos aquele momento que nós intercedemos por você que está nos ouvindo aí do outro lado. Então é importante a gente se unir à nossa fé, como eu sempre tenho dito aqui, vamos unir a nossa fé em torno de Cristo, em torno do Senhor Jesus, e nós vamos orar crendo que Deus agirá, que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Então que você que caminha com Jesus, você que professa a sua fé em Cristo, que você permaneça em Cristo, que você não se desanime, que você não pare no meio do caminho devido aos problemas da vida, devido lutas, batalhas, dificuldades. É aquilo que eu sempre tenho dito. O que enfraquece a nossa fé? Não são os problemas. Não é uma questão financeira, não é uma questão de doença, ou um desemprego. Isso não vai necessariamente, pelo menos eu creio à luz da palavra, que isso não vai atrapalhar a minha fé. A minha fé eu cresço de que forma? Através da palavra de Deus. O próprio em Romanos 10:17 é dito o seguinte:
que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você está nos ouvindo aqui e entendendo o que Deus está falando, isso vai gerar fé no seu coração. E essa fé, ela tem que ser o quê? Materializada, ou seja, você tem que colocar em prática. Só funciona algo na vida se colocar em prática. E a pastora Eva vai falar um pouco também aqui, depois nós vamos orar, justamente para entender isso. Não adianta você ter uma fé filosófica, né? Uma fé teórica. Tem que ter prática, tem que crer. E Paulo estava falando isso, ele estava preso por perseguição e consolando a igreja, consolando o povo e dizendo: irmãos, permaneçam firmes, não desanimem. Até eu quero deixar aqui um título aqui para hoje, justamente, mantenha-se firme, ou mantenha-se firmes, né? Não desanime, mantenha-se firme. Firme em quê? Firme nas verdades de Deus, firmes na palavra de Deus. Firmes em um só espírito, uma só unidade, concordando um com o outro. Se você é casado, você precisa estar no mesmo espírito, concordando, alinhando no mesmo propósito, para que a sua família possa desenvolver aí um equilíbrio, porque senão os seus filhos vão estar em guerras, brigas, intrigas familiares. Então, essa unidade de propósito, essa unidade na sua empresa, se o seu gerente, o dono da empresa, o chefe tem uma direção para o desenvolvimento daquela empresa e o funcionário, ele não entra na visão daquela empresa, então ele não está no mesmo espírito, ele não está na mesma visão, ele não está na mesma direção unânime daquele projeto para aquela empresa, e assim sucessivamente. Com Deus não é diferente. Então, ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo a Deus. Ou eu tenho o Espírito Santo da verdade dentro de mim, ou é outra coisa que está dirigindo a minha vida, menos Deus. Então, Deus, ele nos chama a essa responsabilidade unânime, num só propósito, numa só fé, numa só certeza, numa só direção. Se o pai serve a Deus e a mãe não serve a Deus, o filho, ele não fica em equilíbrio. Ele não fica em uma direção correta, ele não sabe para que lado ele vai. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra coisa, então precisa ter uma unidade para que essa criança cresça num lar saudável, para que ela tenha desenvolvimento intelectual, fisiológico, em desenvolvimento saudável nessa família. Então o pai e a mãe é ali o primeiro lugar, é o lar, é a família, é onde nós crescemos. Então essa honra, esse respeito, ele não começa fora, ele começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso coração. E nós seremos lá fora o que a gente aprendeu dentro da casa, dentro da família, dentro do nosso coração. Preste atenção nisso. Um só propósito, um só espírito, uma só fé. Essa unidade que Deus nos chama hoje a essa responsabilidade. Ah, pastor, agora eu entendi. Porque lá na minha empresa é uma bagunça. Cada um faz o que quer, por isso que não cresce, por isso que não avança, por isso que as coisas não vão bem. Então, a partir de hoje, eu entendi. Então, todos precisam estar alinhados a um só propósito. E Deus nos chama para fazer isso, nós estamos aprendendo, meditando aqui na palavra de Deus, no livro de Filipenses. Interessante que, como lição de vida ou lições de vida para nós, estava observando aqui a questão do ministério e a vida de Jesus, né? A gente percebe que, na medida que a vida e o ministério de Jesus na terra se aproximavam do fim, é interessante que ele falou justamente com muita urgência e ele orou com fervor sobre a unidade de seus seguidores. É o que encontramos aqui, por exemplo, em João capítulo 17. Se você ler todo o capítulo inteiro, nós não vamos ler, mas se você ler João 17, você vê que Cristo, ele quer que vivamos em harmonia e amemos uns aos outros. Olha que interessante isso aqui, a importância, né, da unidade com Cristo e a unidade entre as pessoas. Então, Jesus pregou esta unidade espiritual e pregou a unidade da família. Por isso que a gente tem visto aí o inimigo, né, se levantando contra a família. Vem, vamos assim dizer, vem pancada de tudo quanto é lado para tentar destruir a harmonia familiar. E Deus, ele é o quê? Deus é o Deus da família. Ele quer que você, como parte de uma família, seja abençoado, edificado, não é? Então, a gente percebe o quê? Jesus, então, ele orou com fervor
justamente sobre a unidade de seus seguidores. Então João 17 fala isso muito bem. Ele fala ali, olha, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus mencionou muitas coisas justamente para proteger os seus filhos e filhas. Então, meu amado e minha amada ouvinte, creia, se você nos ouve, é porque cremos que Deus tem algo para você no dia de hoje. Então não é tempo de você desistir da vida, se desanimar. Estamos aqui ajudando você. De que forma? Instruindo-o na palavra. No final nós vamos orar com você e por você, crendo que Deus fará maravilhas na sua vida. Então creia nisso, creia nessa vitória, creia nessa provisão. Então Jesus, se você tiver um tempo e se você tiver interesse, indico para você ler João capítulo 17, o capítulo inteiro. Ali é muito forte o que ele fala. Olha só, eu vou repetir aqui o verso 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes ou os livres do mal. Aí ele diz assim, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que é uma pessoa santa? Quando a gente fala assim, ó, somos santos, é no sentido que santo significa separado. Então Deus nos separou para esta missão de segui-lo, de ser um discípulo de Cristo. Então, se você se entrega totalmente a Cristo, se você declara a sua fé em Jesus, nas verdades de Cristo, então você se torna um discípulo do Senhor Jesus, você se torna um filho de Deus, você começa então, Paulo diz, você se torna uma nova criatura. Então estamos chamando você para que você faça isso, se entregue totalmente a Cristo. Se você se considera, não, eu sou um cristão, eu sigo a Cristo, então não perca o foco, não deixe as coisas deste mundo contaminar a sua fé, contaminar a sua pureza que você tem através da palavra de Deus. E vemos aqui também, até vou pedir para a pastora ler para mim, João 13, João capítulo 13, o verso 34 e 35, tem uma palavra muito legal, João capítulo 13, é o Evangelho de São João, né? Capítulo 13, verso 34 e 35, e já nós queremos orar por você que está conectado com a gente neste momento. João capítulo 13, verso 34. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que palavra legal. Olha só, pastora. Olha esse aqui, esses dois versos apenas aqui. O que Jesus está falando é um mandamento. Amar um ao outro. É o que mais se precisa. Não está falando de um amor de um marido e de mulher. Não está falando de um amor de um pai ou de uma mãe. Mas o amor de Deus em nossos corações. Isso só é possível se Cristo habita dentro da gente. Graças a Deus. E como as famílias estão precisando deste amor. O mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quem é o outro? Quem é o próximo? Quem é aquele que está mais perto de você? O seu cônjuge? Os seus filhos? Eu tenho atendido muitas mães, muitas mulheres que elas amam muito o seu trabalho, a sua profissão, mas elas não amam o suficiente a sua casa, a sua família. Elas trocam um trabalho por um filho que está em desenvolvimento, um filho que está crescendo. Filha, eu te amo, mas tchau, tchau, e à noite a mamãe te vê. Não, você tem que amar o suficiente para dar uma direção. A mamãe te ama, já a mamãe chega, a mamãe vai dar banho em você, vai alimentar você. Então o amor que essa mãe tem, ela precisa explicar para o seu bebê, ela precisa explicar para o seu filhinho por que ela não vai estar presente na hora do banho, na hora do almoço, na hora que aquela criança quer a presença dessa mãe que ama, porque existe o amor maternal que nutre com inteligência, nutre com sabedoria. A criança, ela percebe, a criança, ela usa os 5 sentidos, ela visualiza que a mamãe trocou ela pelo celular, trocou ela pela apostila do trabalho, trocou ela pelo emprego. Então a criança, ela é sensível. Então quando Deus nos chama a responsabilidade, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei a vós. Então Jesus, ele me amou. Então a minha função é ser recíproca para com esse amor. Pastora, mas para quem? Para aquele que está perto de mim. Quem está perto de mim? Os meus filhos, o meu marido. Quem está perto de você? Os seus filhos, a sua família, a sua casa. Então quando você troca a sua casa, quando você troca o seu casamento, a sua família, os seus filhos para algo que é prioridade na sua vida, eles entendem que você não os ama. Pense nisso, entenda isso nessa manhã. Como você está cuidando daquilo que você ama? Por isso as pessoas começam a perder, e todo dia elas entram nos embaraços da vida. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Por que o filho não consegue ser discípulo dos seus pais? Por que os filhos são discípulos das drogas, do pecado, da prostituição, da miséria? Porque eles não recebem esse amor dentro da sua casa. Ele vai procurar esse amor no amiguinho da esquina, no amiguinho do trabalho, no amiguinho da escola. Então ele não está nutrido espiritualmente, porque o pai e a mãe é a referência de nutrir com o alimento, mas também nutrir com a palavra de Deus, nutrir com o amor. E quando eles forem para as universidades, para as escolas, para o trabalho, ele vai forte, ela vai feliz, ela vai animada, entendendo que ela está bem nutrida. Então nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos tiverdes amor uns para com os outros. Então esse mandamento que o Senhor Jesus nos ensinou não é para ficar guardado dentro da bolsa, da Bíblia, da agenda, da gaveta, não, é para ser desenvolvido dia após dia. No meu trabalho, na minha igreja, na minha escola, na minha família, com os meus amigos. Então eu preciso ser testemunho fiel, discípulo fiel de um Deus que age, de um Deus que opera, de um Deus que transforma, e essa glória vai resplandecer na sua vida, na sua família, e você vai começar a atrair os milagres de Deus, porque quando você tem o amor de Deus, quando você tem a graça de Deus, quando você tem a presença de Deus, não é pesado, não dói. Quando você vê, você já está vivendo uma vida em amor. Que maravilha! Já, queridos, vamos entrar em oração e queremos fazer uma conclusão da seguinte maneira, baseado nessa palavra de hoje, que é somente na unidade que brilhamos. Pode notar, casal unido vai ser abençoado, família unida é mais abençoada, não é? Então, somente juntos é que vamos desfrutar plenamente de todas as bênçãos de Deus, não é? Isso é muito importante. E também a gente percebe que tristezas partilhadas são tristezas reduzidas pela metade, quando você tem um ombro amigo para compartilhar momentos difíceis, para um ajuda o outro. Mas também alegrias partilhadas são alegrias em dobro, quer dizer, a alegria também ajuda o próximo. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia de excelência e Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos então encerrar com a nossa oração da fé. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina, nos ajuda, nos capacita, nos dá direção. Porque muitas vezes não estamos andando nos caminhos que o Senhor tem para nós. Nós andamos na nossa própria vontade, no nosso próprio desejo, mas o desejo do Senhor, a vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso, Pai, abra nossa mente, abra o nosso entendimento para que possamos desenvolver o amor de Cristo, a graça do Senhor, a unidade do Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade de Curitiba. Abençoa poderosamente os nossos amados e queridos ouvintes que estão nos ouvindo, indo ao trabalho, voltando do trabalho, no seu lugar de repouso, de descanso, esse que está precisando de um milagre hoje, na sua casa, na sua família, com os seus filhos. Que haja, Senhor, que haja esse amor verdadeiro, que haja paz e menos guerra, que haja diálogo, uma boa comunicação saudável, para que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha reinar nesta casa, nessa família, neste casamento, em nome de Jesus. Amém.
Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e que a bênção da unidade, do amor de Cristo reine no coração deste ouvinte, desta família, que os enfermos sejam curados, vidas libertas, salvas e transformadas pelo Teu poder. Abençoa o dia de hoje, abençoa as finanças do nosso ouvinte, abençoa aqueles que apoiam o Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus esteja na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência, até a próxima. Obrigado, pastor Eva. Deus abençoe todos nós. Até a próxima programação. Tchau, tchau. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, Quem Impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.